Então, eu queria novamente desejar uma boa noite a todos, que todos tenhamos aqui uma noite excelente, assim eu espero. E, como eu costumo dizer, eu espero que todos saiam daqui melhores do que quando chegaram. É, eu queria começar a nossa apresentação dividindo com vocês uma tela que vai, imagino eu, ajudá-los na compreensão do que eu imagino que vocês devam saber inicialmente. Eu vou começar, como sempre começo, é um estilo meu desenvolver aulas desse tipo, e eu começo pelo conceito, pela teoria. Talvez isso cause um certo espanto para alguns, mas reputo de fundamental importância para você nesse momento. Se eu estiver sendo repetitivo para alguém, eu já peço antecipadamente desculpas por essa repetição. Mas eu tenho absoluta certeza que para 60 pessoas desta sala, isso será necessário. Você tem uma tela aí com o nosso primeiro conceito. Veja, eu fiz uma apresentação para vocês com 3 lâminas. 3 lâminas. Numa delas existem 2 conceitos. Então, eu poderia dar uma aula de contabilidade para você usando apenas 4 lâminas de um PowerPoint. Eu vou insistir. Se você conseguir dominar esses conceitos, você sai daqui esta noite explicando contabilidade para qualquer pessoa que você encontrar e que for da sua relação. Então, é por isso que eu reputo importante. E não é exagero o que eu estou dizendo para você. Não é exagero. As maiores dificuldades que as pessoas que não lidam com esse assunto encontram é entender como é que se compõe um balanço patrimonial e como é que se compõe uma demonstração do resultado do exercício. Se você entender essas questões, você entendeu a contabilidade. E a partir daí, você consegue praticar e elaborar os relatórios que você vai precisar durante o nosso curso. É muito simples, é muito simples, embora inicialmente possa parecer complicado. Eu vou retratar para vocês, então, neste momento, o que você tem no material. Estes conceitos estão tanto nos livros textos, quanto principalmente no nosso material complementar da unidade 1. Claro, ninguém vai exigir de você que você compreenda todo aquele calhamaço de conceito que nós temos no material complementar. Claro que não. Mas aquele é um material básico para que quem lida com contabilidade entenda o que é preciso ser feito com os relatórios e com as informações que são geradas nesses relatórios. Então, eu estou começando aqui pelo conceito de ativo, porque isso, inclusive, provoca muita confusão. Se eu estiver aqui ministrando uma aula de contabilidade para, por exemplo, uma pessoa que seja da área do direito,
essa pessoa terá extrema dificuldade de entender o que eu vou explicar agora. Porque de 2007 para cá, a contabilidade passou por transformações significativas e que deixou de respeitar aspectos jurídicos atinentes às negociações. Não que ela passou a ser ilegal, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os registros da contabilidade, eles passaram a não obedecer exatamente o que o mundo jurídico entende. Daqui a pouquinho eu vou dar exemplo disso. Vejam só, o que é um ativo? Então, aqui eu já estou falando do primeiro relatório da contabilidade, que é o balanço patrimonial. O nosso balanço patrimonial, vejam o nome, balanço patrimonial. Significa que eu terei nessa demonstração o registro do meu patrimônio. Aqui já começa uma grande confusão, porque todo mundo imagina que o patrimônio sejam as coisas que sejam do nosso poder, que sejam nossas. Não. O balanço patrimonial também contém as nossas obrigações. Também contém. Então, imagina que você esteja na sua casa. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Imagina que você esteja na sua casa. Você tem uma geladeira, você tem uma televisão, você tem um sofá, você tem um guarda-roupa, você tem computadores. Tudo isso é um conjunto de elementos que compõem o seu ativo. Mas, se você precisou adquirir esses bens, por exemplo, com um empréstimo ou com um financiamento, esse saldo desse empréstimo e desse financiamento também compõe o seu patrimônio líquido, também compõe, também compõe o seu balanço, também compõe o seu balanço. Para que, no momento em que você for confrontar essas coisas, você tenha a outra parte do nosso balanço que se chama patrimônio líquido, que representa a diferença entre todos os ativos que você possui, diminuídos dos passivos, tanto circulante quanto não circulante. Ou seja, sobrou o quê? Sobrou o patrimônio líquido. Então, a primeira confusão que eu vejo que se faz, especialmente o leigo, é achar que o balanço precisa sobrar alguma coisa. Não, no balanço não sobra nada. O balanço, daí o nome balanço, ele é exatamente e vai representar uma situação de equilíbrio, ou seja, imagina que de todos esses bens que eu falei para você que você possui, isso represente algo como 50 mil reais, você terá 50 mil reais no seu ativo. E, por outro lado, também terá 50 mil reais no seu passivo. Ah, mas então não me sobra nada? Sobra, sobra a diferença entre aquilo que você tem e aquilo que porventura você deva para alguém. É isso, é o seu patrimônio líquido. É assim que funcionam as coisas. Então é por isso que o balanço representa essa noção de equilíbrio. E no balanço nós temos o conceito de ativo. E o que é um ativo no balanço patrimonial? Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Três características. É um recurso econômico. Vejam só, ele representa um recurso econômico. O que é que significa recurso econômico? Significa que é um direito que tem potencial de produzir benefícios para você, adquirido agora, no presente, que pode ser resultado de eventos passados e que está sob o seu controle. Esse ativo, para ser seu ativo, para ser registrado como ativo, precisa atender a essas três características. Ele tem que ser um direito presente, como resultado de eventos passados,
com esse direito com potencial de produzir benefícios econômicos e que esteja sob o seu controle. Aí é que eu digo que aqui já há uma grande diferença entre o que o meio jurídico pensa, o que a nossa cabeça pensa como integrantes de um país que tem uma característica no direito, na legislação que vem do direito romano, que preconiza que as coisas que nós fazemos aqui têm que estar na legislação infraconstitucional ou ordinária. A contabilidade, a partir de 2007, ela não faz mais isso. Então, aqui um exemplo peculiar, que inclusive já alguns alunos perguntaram para os nossos mediadores, perguntaram para mim, a questão de um bem arrendado, o famoso leasing, né? Leasing nada mais é do que um dinheiro que alguém lhe adiantou por meio de um bem, por meio de um recurso econômico, e que ainda você não pagou, mas você já está utilizando o bem. Deixo, talvez, para aqueles que nunca ouviram a expressão, deixe-me representar por um bem que você adquiriu por consórcio. E imagina que você tenha pago alguma coisa desse bem, alguma coisa, um sinal, alguma coisa. O lance, o famoso lance, né? E você já esteja com o bem. Aquele bem está sob o seu controle. Aquele bem é um direito que você tem e vai produzir potencial benefício econômico. Isso, na sua contabilidade, precisa ser registrado como um ativo, embora ele não esteja no seu nome ainda legalmente. Esse é o aspecto principal e que é um grande fator que eu uso como exemplo para retratar efetivamente o que seja um ativo, né? Então, essas coisas precisam ser muito claras. Ou seja, você está usando o bem, ele está sob o seu controle, ele está fazendo com que você tenha condições de produzir algo para você. Ele está em condições de lhe oferecer benefícios econômicos, agora ou potenciais no futuro. Ah, mas eu não acabei de pagar o carro e ele não está no meu nome. A contabilidade não enxerga assim mais. Você precisa registrar isso no seu ativo, a empresa, né? E a dívida que você tem com o consórcio passa a ser um passivo para você. Essa é a grande diferença. E é o exemplo mais bacana que eu encontro para representar um ativo, além das outras coisas que normalmente a gente conhece, né? O dinheiro que você tem no cofre, o dinheiro que você tem no banco na conta corrente, o dinheiro que você tem no banco aplicado, os direitos que você tem que receber de clientes, os direitos que estão no seu estoque, os direitos que representem bem corpóreos, que são os bens que estão classificados ou em investimentos ou em imobilizado, e os direitos que você tem no intangível. É isso o que a lei, é isso o que a norma brasileira prevê para nós em relação a o que seja um ativo. Eu vou depois mostrar para vocês em detalhes, inclusive com exercícios que a gente tem na plataforma, como é que a gente relaciona e entende essas coisas lá no balanço, ok? Então, está esclarecida esta questão do ativo? Alguém deseja perguntar alguma coisa ou podemos deixar para o final? Guilherme, eu esqueci de dizer. Justamente, é o seguinte, nós temos uma previsão de 2 horas, mas ela pode se estender em razão justamente das perguntas, viu, Guilherme? Eu esqueci de dizer isso para você quando você me perguntou a respeito do horário, tá bom?
Tá bom, perfeito. O bom que, como vai deixar as dúvidas para o final, a gente entrega todos os módulos primeiro, finaliza e no final a gente usa para matar dúvidas. Tranquilo. Ótimo, maravilha. Então eu vou seguir. Então ficou claro o primeiro componente do balanço patrimonial, chamado ativo. Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Eu estou sendo criterioso e descendo a detalhes para vocês, porque isso pode representar dúvida em relação a outras coisinhas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. Agora, o passivo. Ao contrário, o passivo é uma obrigação presente da entidade. Olha só, de transferir recurso econômico como resultado de eventos passados. O que é que se encaixa nessa categoria? O que é que se encaixa nessa categoria? Vamos lá. A primeira coisa, né? A primeira coisa, nós precisamos examinar as transações empresariais, né? E a primeira coisa que uma empresa faz, a primeira coisa que uma empresa faz quando começa aliás, nem começou a operar, a empresa já incorreu num passivo, por incrível que pareça e por incrível que possa parecer para quem está me ouvindo agora. Antes de começar a operar, a empresa já incorreu num passivo. Sabe qual é? É aquele que representa o direito dos sócios. É aquele que representa o direito dos sócios. Como é que tudo começa numa organização empresarial? Estamos no Brasil, estamos falando de legislação brasileira, que a contabilidade foi e é muito atrelada a aspectos da legislação, né? Mas ela não precisa mais respeitar esses aspectos. Mas ela respeita porque nós estamos no Brasil. Uma empresa precisa ser registrada. Para ser registrada, ela precisa do que se chama um contrato social. As empresas maiores, não a empresa individual, né? Mesmo a empresa individual, ela preenche um formulário em que, neste formulário, lá se diz que o sócio é o único empresário individual dessa empresa. E se ele colocou algum recurso lá, este recurso já representa um passivo para a empresa. Por quê? Porque é uma obrigação presente da empresa. Imagina ao contrário, imagina que essa empresa feche as portas amanhã, abriu hoje e fechou amanhã. Vamos exagerar no exemplo. Ora, se o sócio aportou recursos nessa empresa, em dinheiro ou em bens, isso passa a ser um passivo para a empresa, porque empresa e sócios são entidades diferentes. São entidades diferentes. O sócio é o investidor da empresa, sem dúvida nenhuma. E como investidor, ele passa a ter direitos. E como direito do sócio para a pessoa física, ele é representado por um passivo na pessoa jurídica. Então, o patrimônio, aquilo que se chama capital social, que é o dinheiro colocado pelo sócio na organização, já é um passivo da empresa, só que ele está alocado num lugar, numa posição que se chama patrimônio líquido. Ou seja, imagina, a empresa abriu hoje, o sócio colocou 100 mil reais, amanhã mudou de ideia, não quero mais, não vou fazer mais, mudei meus planos. Ora, o dinheiro saiu do banco do sócio pessoa física e entrou no banco da pessoa jurídica. Amanhã o dinheiro sai da pessoa jurídica e entra de novo na conta corrente do sócio, pessoa física. Ou seja, tudo certo, acabou a empresa e o sócio continua com o recurso que ele aportou na empresa. Claro, né? Aqui é só para finalidades pedagógicas, para nós explicarmos para vocês exatamente como é que as coisas funcionam. E, em consequência, eu tenho
o conceito de passivo. Para que exista um passivo, 3 critérios devem ser satisfeitos. A entidade tem uma obrigação. Olha lá, o ativo é um direito, o passivo é uma obrigação. A obrigação é de transferir recurso econômico. O ativo, ele tem um benefício econômico futuro. O passivo tem uma obrigação, a empresa tem uma obrigação no passivo de transferir um recurso econômico para alguém. E é uma obrigação presente que foi em decorrência de eventos passados. Olha, sócio criou a empresa, evento passado, ficou passivo. Vamos lá. Aí começamos, né? O sócio agora não fechou mais a empresa, começou a operar. Comprou alguma coisa para o estoque, a prazo. Ora, eu acabei de adquirir um ativo que se vai ser travestido no elemento estoque. Ao mesmo tempo, eu terei um passivo, que é a dívida com o fornecedor. Percebe como as coisas balançam? Percebe como as coisas se equilibram no balanço? É assim que as coisas funcionam. Por isso que a gente começa lá nas nossas atividades, no começo delas, lá na 1, na 2, na 3, na 4, até na 5, nós temos atividades e só trabalhando com as contas ou os componentes que se chamam elementos patrimoniais, que são elementos que são classificados no balanço patrimonial. É isso. Ou seja, de que elementos são formados um balanço? Dos elementos do ativo, que são os direitos e os benefícios, aqueles que vão me dar benefícios agora, ou já me deram, ou darão no futuro, e que estejam sob o meu controle. E que vão se transformar em benefícios econômicos. E no passivo, as obrigações, porque eu terei que transferir recursos econômicos para alguém. Muito bem? Então, falamos do balanço patrimonial, do ativo e do passivo. Muito bem. Agora, com um único slide, uma única lâmina, eu passo a definir para vocês o que se chama de receitas e despesas. Olha só, eu acabei de sair do balanço patrimonial aqui. Acabei de sair do balanço patrimonial. Balanço patrimonial são os elementos que constam do ativo e do passivo. Agora eu passo a tratar dos elementos que são tratados na demonstração do resultado do exercício. Vamos ver se alguém é capaz de me dizer, é uma brincadeirinha que eu sempre faço. O que significa resultado? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo O sabe. lucro durante os 365 dias do ano? Eu não entendi, eu não entendi, Luana. É o lucro da empresa Olha lá, em olha lá, determinado Luana, olha lá, período. olha lá, olha lá, a Luana, olha lá, a Luana. Não falo para você? A Luana não precisaria estar aqui. Ela não precisaria estar aqui. Não sei por que veio, acho que eu vou pedir para ela como continuar essa aula. Ela sabe que... Perfeita. Oi, Perfeito. Guilherme? Oi, então, vejam, resultado, nós temos duas expressões sinônimas para resultado. A primeira delas é o lucro, e a segunda? A despesa que eu teve durante o ano? Quase, 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 Prejuízo? quase, 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 quase. Cristiane, se você não tem lucro, você tem o quê? Prejuízo. Prejuízo. Pronto, pronto, pessoal, pronto. É isso. Então, entendam bem. Resultado é expressão sinônima de lucro ou de prejuízo. E por que que a contabilidade trata como resultado? Por que que não é demonstração de lucros ou prejuízos? Porque a demonstração de lucros ou prejuízos para uma sociedade, ela é vista em continuidade. O resultado, como a Luana disse, ele é um período.
Ele corresponde a um período. Ou a empresa começa e termina num determinado ano. Não. Ela é vista, e aliás isso está contido no nosso material, e foi por muito tempo o que se chamou de princípios contábeis geralmente aceitos, e depois os especialistas, os experts, com a evolução dos textos, não conseguiam mais explicar o que eram os tais dos princípios geralmente aceitos, e que expressão que constava na nossa legislação, é justamente a seguinte questão: a empresa é vista como um objeto em processamento, em andamento, em continuidade. É por isso que existe a demonstração do resultado do exercício. E este resultado, geralmente, para as empresas que são obrigadas a publicar relatórios legalmente. Olha eu de novo aqui com a legislação. Legalmente, as empresas são, algumas, né, são obrigadas a publicar esses relatórios. As SAs, né, professor? Por exemplo, as empresas SAs. Por exemplo, as empresas SAs, elas são obrigadas. Por quê? Porque a nossa lei, a Lei 6.404/1976, acho que só eu aqui era nascido naquele ano, 1976, ela é denominada como a Lei das Sociedades Anônimas, porque é criada para atender aos requisitos da legislação societária, que já naquela época preconizava que as empresas tinham que publicar relatórios em períodos anuais. Então, normalmente, o que a empresa faz hoje? Ela publica, ela levanta, né, o seu balanço uma vez por ano, né? Eu não sei se tem alguém que trabalha no comércio, em lojas aí, ou atividades afins, que normalmente, vocês não são tão antigos quanto eu, né? Eu não sei se vocês já ouviram essas expressões, fechar para balanço. Era isso que as empresas faziam. Era isso que todas as empresas faziam. Reservava lá os últimos dias do ano e fazia o seu balanço. Contava fisicamente, especialmente nessas ocasiões, o estoque, né? O estoque de mercadorias, para saber, olha, eu comecei com 10 de estoque inicial, comprei 30, hoje eu tenho 20, eu tenho um custo de mercadoria que dá a diferença entre esses valores. Alguém me perguntou isso nas nossas atividades. Alguém me perguntou, eu não sei se ele está aqui presente. É claro que as empresas de capital aberto, as empresas, sociedades anônimas, elas não encerram para balanço, né, gente? E por que elas não fazem isso? Elas não fazem isso porque elas têm um nível de controle interno que lhes permite calcular os seus custos à medida que eles ocorrem, né? Uma empresa não vai esperar até o fim do ano para produzir resultado, né? Ela está fazendo isso internamente, diariamente, né? Mas legalmente, essas empresas publicam relatórios uma vez no ano. Muito bem. Aliás, eu tenho até um deles aqui para mostrar para vocês. Depois, se sobrar um tempo, a gente faz isso. Vamos lá. O que são receitas, afinal de contas? A receita é a primeira linha da demonstração do resultado. Alguém pode me dizer o que entende por receita? Quer ver? A Luana vai saber, o Guilherme vai saber, quer ver? A Cristiane talvez saiba. Me dá um exemplo de receita para a empresa. Uma palavrinha que começa com V, de 6 letras e termina com S. Vendas. Olha lá, Vendas. olha lá, olha lá. As vendas. As vendas, quer dizer, para a contabilidade, é o resultado das vendas, tá certo? O que é que a contabilidade faz? A contabilidade registra os eventos, ela registra a ocorrência. De que maneira? Levando isso
para reconhecimento, é o que se chama de mensuração na contabilidade, e faz um reconhecimento em valores. A economia não faz isso, a administração não faz isso, é só a contabilidade que faz isso. Então, veja só, imagina que uma empresa vendeu um produto por R$100.000. E imagina que essa seja a única venda que essa empresa fez durante o período. Qual será a receita de venda, a receita bruta dessa empresa? Esses R$100.000. Esses R$100.000. É a primeira linha que você vê lá na demonstração do resultado. Receitas de vendas de produtos ou de serviços. Receita bruta da venda de mercadoria. Receita bruta da venda de serviços. Dependendo da atividade, né? Dependendo da atividade, você vai dar o nível de informação que você deseja para o seu usuário, ou seja, gestor, investidores, credores, enfim, as pessoas que tenham um relacionamento com essa empresa. É isso que o balanço faz. Então, receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes às contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio líquido. Quem são os detentores de direitos sobre o patrimônio líquido? Eu já falei aqui. Quem são eles? Os sócios. Os sócios. Ou seja, o dinheiro que o sócio colocou na empresa não é uma receita, não representa uma receita. Por quê? Porque no conceito de receita, você só vai encontrar representação de aumento no ativo ou de redução no passivo que resulta em aumento no patrimônio líquido. Veja só, receita ocasiona aumento no patrimônio líquido. Despesas ocasiona reduções no patrimônio líquido. Ou seja, eu estou falando aqui de características de dois elementos do resultado, as receitas e as despesas. É claro, pessoal, que esse conceito de despesa abrange o que nós conhecemos como custos das mercadorias. Tá bom? Porque numa expressão ampla, custos são reduções nos ativos, que resultam em reduções no patrimônio líquido. Tá? Existe uma diferença conceitual grande entre custos e despesas. Existe uma diferença grande, mas aqui, para efeito didático, para nós entendermos a nossa demonstração do resultado do exercício, despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido. De que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando, em primeiro lugar, no item 4.61 da norma de receitas, que são os lucros, que é o resultado entre receita e despesa. E estou falando no 469 dos prejuízos, que ou que representa uma despesa maior do que a receita, porque ocasionou redução no patrimônio líquido. Esses conceitos ficaram claros? Ok. Muito bem. Então, agora eu vou sair desta tela e vou mostrar-lhes as nossas demonstrações. Vou mostrar-lhes as nossas demonstrações com um instantinho só da sua paciência. Eu já vou fechar este quadro.
e abrirei Rodrigo, você tem que estar logado no aula de contabilidade. Estou recebendo. Nossa, o que é isso aqui, gente? Estou recebendo algumas. Não sei, alguém quer falar comigo lá no AVA, certamente. Ou é alguém que está entrando nas nossas aulas aí. Pode É, ser. Lembrando, professor, que a gente não tem acesso ao chat, tá? A gente tá aqui só na conversa mesmo. como é que é o negócio? Eu não entendi. A gente não tem acesso ao chat aqui no Teams, então talvez alguém esteja te chamando lá no Ava para conversar com você de alguma dúvida daqui. Aí talvez a pessoa não tenha microfone ou algo do tipo. Mas eu respondo depois então, porque eu não estou. Rapaz, será que eu tenho que abrir o AVA então? Não, professor. Depois a gente faz isso. Qualquer dúvida eles podem mandar no grupo do WhatsApp também, a gente repassa em voz aqui, tá? Não se preocupa aqui se não. Vamos continuar a aula. Ok, então veja só, vocês estão vendo aí, está nítido o que eu trouxe para vocês aqui? Às vezes eu preciso aumentar essa apresentação, porque alguém olha para o celular, fica pequeno. Eu estou recebendo um feedback aqui de que está ok, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, Guilherme, você que está, você é o nosso monitor da sala aí, já está eleito democraticamente. Vocês não têm acesso ao chat também? É isso que você falou? Exatamente, ninguém do curso tem acesso ao chat aqui no nosso Teams. Aí, se a gente tem alguma dúvida entre si, a gente conversa no grupo do WhatsApp e repassa aqui em microfone no final da aula. Legal, legal. Eu não sabia, eu não sabia que vocês estavam desabilitados no chat. Eu acho que eu posso fazer isso. Eu só posso torná-los um apresentador. Tá. Não Muito tem bem. participante, né? Não tem opção de Não tornar tem, participante, né? não tem problema, tá? Então, já temos perguntas, só para eu saber? Ou ainda não? Ainda não, por enquanto tá tranquilo. Tá. Você, por favor, se encarrega disso para nós? Pode deixar, professor. Aí, como a gente vai deixar as dúvidas pro final da aula, se até final da aula tiver dúvida, eu repasso aqui de boa. Legal, tranquilo. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando aqui um rol de contas, e aí eu digo o seguinte, né? Eu sei, eu sei que para o leigo, quando ele se detém a expressões como bancos contra movimento, isso pode ser desconhecido para alguns. Eu sei que para alguns, caixa pode representar o que esses caras estão querendo dizer. Isso aqui é uma caixa d'água, ou uma caixa de sapato, ou uma caixa de embalagem? O que significa isso? Bom, eu queria dizer para vocês que todas as ciências elas têm um significado para as palavras que são utilizadas, né? Isso é o que se chama de sintaxe. A contabilidade não é diferente. A medicina também tem isso. A psicologia também tem isso. A nutrição também tem isso, né? A atividade esportiva também tem isso. Eu tenho um conhecido que é o meu personal trainer, e que ele me coloca expressões na atividade física que eu não sei o que significa. Então, a contabilidade também tem essas expressões. Então, é para isso que a gente está aqui, para esclarecê-los a respeito dessas expressões. Então, quando eu falo de bancos contra movimento, é o dinheiro que a empresa tem no banco. Isso é um direito ou uma obrigação? Um direito. É um direito. Direito. Tá É o claro, né? direito. Tá claro. Se é um direito, eu vou classificar no ativo ou no passivo?
Dado que... Ativo. 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 Maravilha, 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 tá vendo? Eu posso ir embora, já tá todo mundo Pode sabendo. não. Oi? Pode ir embora não, professor, pelo amor de Deus. Salários a pagar é um direito ou uma obrigação? Obrigação. 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 Perfeito. Marcas e patentes. Caixa. Direito. Vale. Impostos a recolher. Obrigação. Obrigação. Perfeito. Prédios e instalações. Direito. Fornecedores. Obrigação. Financiamentos. Obrigação. Participações em outras empresas. Enroscamos? Direito. Direito? Direito? Direito. Isso, é um direito, é um direito. O que são participações em outras empresas, né? São os meus direitos a benefícios econômicos potenciais em outra sociedade. É isso, essa expressão significa isso. Estoques é um direito ou uma obrigação? Direito. Direito. Clientes, Direito. 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 capital social. Obrigação. Obrigação. Acabei de dizer lá, né? Eu acabei de dizer no momento atrás que o capital social representa o dinheiro que o sócio colocou. Encargos trabalhistas a recolher. Obrigação. Perfeito. E reserva de lucros? Direito. Obrigação. Não sei. Dúvida. E agora? Direito ou obrigação? Reserva de lucros. Sabe por que que você não sabe? Você não sabe porque você não sabe o que é reserva de lucros. É só por isso. A partir do momento em que você se afeiçoar com a expressão, você vai saber muito facilmente que ela Professor. é... Oi? Eu entendo como uma obrigação, porque a reserva de lucros é algo que ele está se preparando para algum imprevisto lá no futuro. Então, ele tem, eu acredito que seja uma obrigação, é como se de precavendo, não? Sim, Nilma, você tem razão. Você tem razão, é isso mesmo. A conta reservas de lucros, ela é originária dos lucros dos períodos. Então, eu não tenho no balanço patrimonial mais, antes eu tinha, hoje eu não tenho mais, uma conta que se chamava lucros acumulados. Então, se eu tivesse aqui lucros acumulados, talvez fosse melhor para você interpretar, não é? Então, nós vamos lá na DMPL, nós vamos trabalhar com esse saldo dessas contas aqui. Então, veja só, olha o que eu vou fazer aqui. Bancos, caixa. Vou pegar o caixa e vou trazer aqui pro ativo circulante, tá certo? Certo. Tá certo? O senhor Certo. não está enxergando direito. Certo. Ué, todo mundo falou que é um direito? Eu vou pegar a conta bancos, trazer aqui pro ativo circulante. Eu vou pegar a conta clientes, trazer aqui pro circulante. Eu vou pegar a conta estoques, trazer aqui pro circulante. Olha só, antes eu tinha um rol de contas que me faziam entender absolutamente nada. Agora eu começo a gerar informação para entender como é que essa empresa se comporta do ponto de vista do equilíbrio patrimonial. Eu vou continuar aqui, vou trazer fornecedores para cá, vou trazer salários a pagar para cá, vou trazer impostos a recolher para cá, vou trazer financiamentos no longo prazo para cá, vou trazer participações em outras empresas para cá, vou trazer prédios e instalações para cá, vou trazer marcas e patentes para cá e vou trazer o capital social para cá e vou trazer reservas de lucros para cá e vou trazer encargos e
trabalhistas para cá. Pronto. Classifiquei as contas, os elementos patrimoniais, de acordo com o que determina, em primeiro, a legislação brasileira que regula a matéria. Qual é a legislação brasileira que regula a matéria? Já falamos dela. A Lei das Sociedades Anônimas. E mais, e principalmente hoje, as normas brasileiras de contabilidade que você tem na sua mão, à sua disposição, no que nós chamamos lá de material complementar, que é, efetivamente, enquanto nós não podemos produzir atualizações nos nossos livros-textos, nós fazemos as atualizações necessárias nos materiais complementares. Então, aqui é só eu somar, né, gente? Eu não vou perder tempo aqui com vocês. Não é perder tempo, né? Obviamente, mas eu precisaria somar aqui os circulantes, o passivo, e eu garanto para vocês que essa soma vai dar um equilíbrio aqui. Dá licença. Eu precisaria aumentar isso aqui para facilitar a minha vida, viu? Eu não vou perder tempo com você agora aqui, não, porque senão eu vou acabar. Nós temos aqui uma situação que é 74, não é 74 aqui, né? B29, B28, 29, 31 e 34. Vinte e três a 26. Quarenta, 201. Vinte e dois, 27, 29. Setenta e quatro, 14, 74 com 15, tá certo, né? Eu não tinha feito isso. 14, 60, mais 15, 89.
189 para 201, 12. Eu acho que eu cometi algum engano aqui, na verdade, viu? Eu devo estar com um problema de fórmula aqui, né? 23, 26, soma. 53 mais 25, mais 123, 201. 201. 201 menos 189, 12.000. Ah, eu acho que é aqui, ó. B23. É um probleminha de Faltando som. caixa aí, a linha do caixa. Não, é um probleminha de som. Já achei. Pronto. Já achei. Eu deveria ter preparado essa planilha antes, né? Para ver, e agora foi até bom. Foi bom. Olha só. Então, temos um balanço aqui em que antes eu tinha uma relação de contas e agora eu tenho uma demonstração elaborada de acordo com as normas, de acordo com a lei, e que serve e que vai garantir que aqueles que precisarem se socorrer das informações tenham as informações no que se chama balanço patrimonial. Está aqui. Agora, aquela perguntinha que eu faço sempre, né? Quanto deu de lucro? É aqui que eu apuro o lucro? Não. Não, né? Não. Não é aqui que eu apuro o lucro. Eu Não. apuro o lucro numa outra demonstração. Então, eu preciso... Do que eu preciso para apurar o lucro? Receita e despesa. Receita e despesa. Receita e despesa. Aqui tá claro aí? Ou preciso aumentar, pessoal? Ele está um pouquinho... Professor, se você conseguir aumentar só um pouquinho, porque ele está um pouco pequeno. Tá deixa eu muito para a ver. esquerda, professor. Assim tá bom? Assim tá bom. Olha só. O que é que eu tenho nessa apresentação que eu não tenho na outra? Eu tenho aqui as contas de resultado. Olha só. Demonstração do resultado do exercício. Então, vamos lá. Quanto que essa empresa produziu de vendas? 200.000. Ah, você está no Brasil, né? Como eu digo para os meus alunos em gestão tributária, eu dou um sorriso, né? Quá. Você vai precisar pagar impostos. Então, nós temos já de antemão, e sabemos, ou se não sabemos, precisaremos saber, que todo valor de receita produzida por uma empresa contém os impostos adicionados ao preço. Todo mundo sabe disso, porque todo mundo aqui é consumidor. Todo mundo sabe disso. Muito bem. Então, se eu tenho os impostos, o que é que a contabilidade vai fazer? A contabilidade vai subtrair o resultado dos impostos das vendas. Ou seja, eu tenho o que se chama aqui receita líquida de vendas, que é o resultado da venda bruta menos os impostos. Depois, eu vou subtrair os custos das mercadorias ou dos produtos fabricados. É a mesma coisa. Neste caso aqui, eu estou supondo que dê 40.000. Quanto que eu tenho de lucro bruto? Eu tenho 200.000 de venda, menos 40 de imposto, 160 de venda líquida, menos 40 de custos, eu tenho 120 de lucro bruto. Depois, eu vou subtrair todas as outras despesas. Percebe, quando eu falei para você, que os custos estavam naqueles conceitos lá de despesas, porque os custos produzem uma subtração no patrimônio líquido.
A demonstração do resultado distingue o que é custo e o que é despesa. E o que é custo e o que é despesa? Alguém sabe me dizer? Não. Posso chutar, entre aspas? Pode, Nicole, pode sim. Eu acho que o custo é o que você está gastando assim com a sua empresa. Então, tecnicamente, ele é um investimento para você poder aumentar, não aumentar os ativos, mas a despesa é algo que você está gastando. Então, meio que você não está investindo em nada, você só precisa você precisa pagar. O custo você escolhe se você tem, né? Mas o custo você não precisa pagar? Precisa também. É por isso que eu falei para chutar, porque é muito confuso. Não, tá. Então Eu sei, vou esclarecer. professor. Oi? Eu sei, professor. Você sabe? Sei. É Então que o custo, na verdade, está ligado sempre à produção daquele serviço, daquele bem. Então, o que eu vou produzir é o meu Maravilha. custo, né? Maravilha. Já a minha Maravilha. despesa é a manutenção em si. Não é. Não é exatamente isso, porque eu posso ter custos relacionados à expressão manutenção que você usou aí. Então, é assim, ó, só para vocês entenderem, porque isso faz uma grande diferença no seu entendimento e isso faz uma grande diferença no seu aprendizado. Custo, quando você usa a expressão custo, é porque ela está relacionada diretamente ao processo produtivo ou ao processo de vender alguma coisa, tá certo? Então, eu estou vendendo, eu sou comércio, o que é o meu custo? É justamente a ideia que a Nicole passou. Eu fiz um investimento em estoques e quando eu vendi esse estoque, aquele investimento me tornou um custo, porque eu vou subtrair do resultado que eu acresci nessa compra, que são as receitas. Ou seja, eu estou falando da minha margem de lucro, né? Então, eu comprei alguma coisa, acresci a minha margem de lucro e vou produzir o meu lucro no final, que é a minha receita total menos o meu custo total. Então, custo está relacionado a processo de produção. A despesa está relacionada ao processo de venda. Ela já é uma etapa posterior, tá? Então, a lei, só para a gente esclarecer rapidamente. A lei estabelece que você tem que ter 3 tipos de despesas: as com vendas, as gerais e administrativas, e as despesas financeiras. Aí eu pergunto para você o seguinte: onde é que está a despesa de salário aí? Com funcionário? Administrativa, despesa Administrativas e administrativa. gerais. Tá. Ela pode estar também, neste caso, não, Cristiane, Guilherme, Nicole. Neste caso, não, porque olha a expressão que eu estou usando aqui, ó. Custos das mercadorias vendidas. Se fosse custo dos produtos fabricados ou dos produtos vendidos e serviços vendidos, eu poderia ter custo com funcionário aqui, que ele está relacionado ao processo de produção. Numa loja, num comércio, eu só tenho aqui os custos efetivamente relacionados com a aquisição da mercadoria. Os fretes das mercadorias, eles são custos das mercadorias. Se você pagou pelo frete, né, quando você comprou, tá? Não é uma despesa, é um custo. Se as despesas, então, dos salários, neste caso, ou elas estão aqui dentro de vendas ou dentro das gerais e administrativas, dependendo do que esse funcionário desempenha dentro da empresa, né? Se ele estiver no processo de vendas, aqui. Se ele estiver no processo administrativo, aqui. É isso que a lei determina, tá? Evoluindo ainda mais. Onde é que está a despesa com fundo de garantia? Onde é que está a despesa com férias dos funcionários aqui? Elas estão aqui, ou aqui dentro de vendas ou de gerais e administrativas. Então, percebe que aqui nós temos apenas o que chamamos contas sintéticas, né? Porque as analíticas são essas pequenas ou esses vários grupos de despesas que a gente tem, né? Tá? Então, tudo está englobado aqui nessas despesas.
exceto as financeiras e as receitas, né? O que é uma despesa financeira para vocês? Bom, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Juros. Juros. Eu paguei juros por um empréstimo que eu fiz, eu paguei juros porque eu atrasei o pagamento de um título, enfim. São despesas, efetivamente, que têm a natureza de encargo financeiro. E vejam, e isso está lá no nosso material, e tem uma incorreção lá no nosso material, porque tem uns valores grafados erroneamente lá. Não sei se alguém já percebeu, eu já publiquei uma correção no nosso material. Tem um quadro demonstrativo lá que a conta está errada. Só a redação do valor é que está errado, né? Então, eu me lembrei disso porque eu coloquei aqui despesas financeiras menos receitas financeiras. Então, vamos lá. Nesse caso é zero. Neste caso é zero. Tá bom? Então, veja. Quanto é que deu as minhas despesas operacionais? 30 mais 10, 40. O meu lucro bruto era 120. Qual foi o meu lucro operacional líquido? 80. Aí eu tenho um outro grupo de outras receitas e despesas que não são de natureza operacional, está fora do grupo operacional. Para facilitar a nossa vida, eu também estou dizendo que é nada. Quanto que eu tenho de lucro antes do imposto de renda e da contribuição social? Aliás, um assunto que nós vamos tratar na nossa discussão do fórum, já programada para entrar amanhã 21, 22, lá com vocês. Produziu lucro? Teve lucro? Vai pagar imposto de renda sobre esse lucro. Ou seja, de uma venda de 200 mil reais, 60 ficou com a empresa, no final das contas. Nesse exemplo, né? Aliás, é um belo de um lucro para uma venda de 200 mil, né? Um belo de um lucro. 30% de lucro, maravilhoso nos dias atuais. Maravilhoso. Gente, efetivamente, é apenas um exemplo didático aqui, só para você entender o mecanismo da contabilidade em relação à classificação dos elementos patrimoniais no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Vejam só, aí o que eu queria dizer para vocês? Olha lá, os balanços, eles geralmente são publicados com os valores dos 2 últimos anos, tá? Do ano anterior e do ano atual, tá bom? Então, veja o que aconteceu aqui, olha. Quanto que eu tenho de ativo aqui? 225. Quanto que eu tenho de passivo? 165. Aqui é que vai entrar a tal de reservas de lucros. Olha aqui, ó. Comecei a empresa esse ano. Sócio colocou 90 mil lá no início de 2023, final de 2022. Não teve lucro ainda. Só teve agora, este aqui. Só teve este aqui. O que a contabilidade chama de encerrar o balanço, expressão que eu usei lá no início, lá, para caracterizar uma loja de comércio que encerrava o balanço no final do período. Ele traz o resultado apurado no exercício para dentro do balanço, ou seja, igual a 60. Desse modo, ativo 225, passivo 225. Percebeu aonde é que vai a diferença entre ativo e passivo? Dentro do patrimônio líquido. (20 horas 35 minutos). Tenho eu a impressão que eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês neste momento para prepará-los para o encontro presencial. Se você entendeu, se você minimamente entendeu, basicamente entendeu o processo de classificação das contas no balanço patrimonial
e entendeu como é que se apura lucro na contabilidade, eu diria para você que amanhã você pode concorrer a uma vaga de contador em qualquer empresa que você se dispuser a enfrentar. Não estou brincando, não. Eu não estou brincando. O que é que você não conhece? O que você não conhece são as minúcias que a lei ou a norma brasileira de contabilidade carrega. É isso que você não conhece. E é isso o que a maioria das pessoas no mercado também não conhece. Vai pensar você que conhece. Não conhece. Há uma gama muito forte de pessoas muito despreparadas no mercado. E se vocês souberem aproveitar essa oportunidade que um curso de graduação te dá, e o curso à distância, ele oferece isso para você, porque exige muito mais de você do que um curso presencial, você estará perfeitamente em condições de enfrentar a situação do mercado. Eu espero ter sido suficientemente claro com vocês. Se eu não fui, vocês podem ficar à vontade e me perguntar qualquer coisa que você queira perguntar, tanto do ponto de vista do que nós temos contido nos livros textos, quanto do ponto de vista de uma situação pessoal que você tem, queira enfrentar e tudo mais. Guilherme, eu acho que nós entramos agora nesta fase de perguntas e respostas. Eu acho, a menos que eu lembre de alguma coisa e que no final a gente pode esclarecer melhor. Eu tenho a Nicole com a mão levantada. Não sei se eu estou vendo aqui a Nicole apenas. Não, é a Nicole e mais um. Eu não, infelizmente, a minha tela não permite saber quem é esse mais um. É a Tamires, professor, a Tamires e a Nicole. O grupo do WhatsApp tá 100% limpo, tá? Então a Nicole e a Tamires que vão tirar as dúvidas agora. Desculpa, não entendi. Ah, sim, entendi. Você vai dar a palavra para quem? Quem levantou a mão primeiro? A Nicole levantou primeiro e depois a Tamires. Ok, então vamos lá, Nicole. Professor, eu não entendi 3 coisas, mas 2 delas não estão nas demonstrações que você passou pra gente. Mas ali na tabela de demonstração do resultado do exercício, Qual? você pode descer mais um pouquinho? Essa que eu estou exibindo para você? Isso. Ah, Ali na linha de despesas financeiras, que faz ah, parte do grupo das operacionais, eu não entendi essa subtração das receitas financeiras. ok. Excelente. Excelente. Você vai passar a entender agora, porque eu também não expliquei propositadamente, esperando que alguém perguntasse. Preste atenção, Nicole e demais colegas. Qual é o valor das despesas operacionais dessa empresa? 40 mil. Ok? Ok. 40 mil. Eu vou mexer aqui. Eu vou alterar o valor. Veja o que vai acontecer. Imagina que você tenha, como o Luciano mencionou, alguma despesa financeira. Vamos colocar aqui R$ 1.000. Perceba o efeito que vai dar na despesa operacional. Entendeu? Ou não? Aí eu vi que mudou, mas eu não entendi muito bem, não. Então, vou zerar. Olha aqui. Olha lá para a despesa operacional. É importante isso. Você e os demais. Olha para a despesa operacional. Eu vou zerar. O que aconteceu? Diminuiu R$ 1.000, ficou 40 mil de despesa. Então, eu vou pôr mais 1.000 agora de despesa. Aumentou? 40 mil não tem imposto? Não, não, nada a ver. Nada a ver. Eu tô dizendo, eu tô propondo outra situação. Ó, primeira situação, essa empresa não teve despesa no resultado. Ela não teve. Ela não teve despesa no resultado.
Agora, a Nicole me perguntou que não havia entendido por que que nós temos lá despesas financeiras menos receitas financeiras. Eu estou explicando aqui. Eu vou colocar agora R$ 1.000 de despesa. 1.000. O que aconteceu? As minhas despesas operacionais aumentaram. As minhas o quê? As despesas operacionais. Perfeitamente. E não é isso para acontecer mesmo? E o que aconteceu com o lucro do período? Ele diminui porque eu tive esses gastos com as despesas financeiras. Não, que eu não tinha e agora eu passei a ter. Então, eu tive um lucro de 60 e que não tinha despesa. Ó, não tem despesa. Meu lucro é 60. Agora eu passei a ter uma despesa financeira. O meu lucro diminuiu e a minha despesa aumentou. Sim ou não? Sim. Não ficou claro isso, tá, Nicole? Eu entendi, sim, professor, que a empresa ela não teve nenhuma despesa financeira com juros ou dever branco, ela não teve, por isso que teve Isso, 30 mil reais isso. de lucro. Eu Mas é que tomo... assim, eu não entendi o que é o termo receitas financeiras. Porque, entendeu? Foi isso que eu não entendi. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos nos remeter aos nossos 3 primeiros slides. Você entendeu qual é o conceito de despesa lá? Entendi. Despesa é um sacrifício, é um esforço que a empresa faz e que transferiu o recurso econômico para alguém. Receita é o benefício econômico que a empresa tem. Entendi. Entendeu isso, né? Aham. Ficou claro o que é Então uma... as receitas aí são tipo lucros, assim? Não, as receitas financeiras, imagina só, olha, é assim, ó. Imagina que você tem a necessidade de fazer um empréstimo com o banco, ele vai te cobrar juros. Sim, Esses juros são chamados despesas financeiras, entendi. ok? Muito bem, entendeu. Segunda parte, imagina que você tenha uma sobra de caixa e aplique este recurso no banco. Ao contrário, essa aplicação vai te render o que se chama receita financeira, tá certo? Entendi. Que são os juros produzidos pelo resultado da aplicação, ok? Uhum. Esses juros que você tem lá porque está com o dinheiro aplicado, isso chama-se receita financeira. Então, olha só, agora eu vou para o terceiro exemplo. Imagina que você teve R$ 1.000 de despesas e teve 500 de receita. Quanto que eu coloco aqui? 500. 500. Olha lá para onde vai o resultado e para onde vai a despesa operacional. Nessa linha, Nicole, talvez você não esteja entendendo, a lei, a norma estabelece que nesta linha serão incluídas as despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras. É por isso que eu fiz questão de gravar aí despesas menos receitas. Tá? Entendi. A maioria das empresas, ela vai destacar aqui dentro do campo despesa financeira o que se chama resultado financeiro, que é justamente a diferença entre despesa e receita financeira. Ok? Ok. Agora, quarto, imagina que o seu dinheiro aplicado rendeu 1.000 de juros de receita financeira. E o empréstimo que você tomou lhe proporcionou uma despesa de 500. Quanto que você teve aqui?
menos 500. Olha o que vai acontecer lá, ó. Olha o que vai acontecer com o resultado e olha o que vai acontecer com as despesas operacionais. Uhum. Inicialmente, eu tinha 40 mil de despesa operacional. Como eu tenho uma receita financeira agora que é maior do que a despesa financeira, a minha despesa operacional foi reduzida em 500. Então, quando a receita é maior, ela reduz a despesa operacional. É isso que está explicado no nosso material. E aí, Bom. assim, onde que eu consigo essa informação da receita financeira? Porque, assim, eu estudei pelas unidades de aprendizado. Eu não consegui ler os materiais complementares. Então, tipo assim, lá do jeito que ele explica, né, a tabelinha, só aparece receita bruta, receita líquida, e é isso que Não, não. aparece. Por isso que eu Não, não não. sabia da receita Não, financeira. não. Espera. Você deve estar fazendo alguma confusão com lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. Eu não tenho lá receita líquida. A receita líquida que eu tenho é com vendas. Com vendas. É aqui em cima. Aqui nós estamos tratando de resultado financeiro, de despesas operacionais. É outra coisa. Sim, eu só estava falando dos termos, porque eu não tinha visto o termo receita financeira, entendeu? Eu sei que é lá em cima. Não tem no nosso material, bem. Tá bem, você pode, eu não vou saber dizer para você, é o UA 6, página 9. Tá, vou lá olhar. Tem exemplo de despesa maior que a receita e tem exemplo da receita maior que a despesa. Atenção, a conta está, se você for fazer a conta do jeito que eu fiz aqui, não vai bater lá, vai dar uma diferencinha que tem uma correção a ser feita no material. Entendi. Se você tiver dúvida, por favor, converse comigo. Tá bom. A unidade de aprendizado 6 é a do livro texto, né? Ou Do é a livro, material completo? não, do livro texto, do livro texto. Tá, então eu vou olhar lá de novo. Essas explicações estão na página 9. Tá bom. Tá bom? Tamires, Oi, professor, boa noite. boa noite, querida. Professor, é lá em cima, aonde que tenha o lucro, que é a reserva, né? A reserva financeira. Isso, Aqui. reserva. Sim, é o meu lucro. Aí eu vou colocar na reserva de lucro. E quando de fato eu vou ter lucro, professor? Desculpa a minha ignorância. Não, desculpa a minha ignorância, eu não entendi a sua pergunta. Quando de fato você terá lucro? Sim, o lucro líquido da minha receita aí toda, eu vou colocar na reserva de lucro, que seria para alguma eventualidade, eu teria que Não, deixar. espera. Errado. Olha, eu vou começar de novo. Eu entendi a sua pergunta. Olha, eu vou começar de novo. Ó. Vê só. Neste período, você teve um lucro líquido de 60 mil. Está demonstrado aqui. Então, quando você terá lucro? Quando as suas receitas forem maiores do que as suas despesas. Isso é lucro, é conceito. Então, no nosso exemplo, é um exemplo cabal de que você teve um lucro de 60 mil. Que é denominado lucro líquido do exercício. Perfeito? Sim. O que eu estou dizendo para você é que neste momento aqui, ó, só nesse momento, o seu balanço não está sendo representado adequadamente do ponto de vista de ativo e de passivo, porque você tem um ativo de 225 e um passivo de 165.
Uhum. Para encerrar o balanço e encerrar o período, eu preciso transferir aqueles 60 para cá, para a conta reservas de lucros. É isso que se faz no balanço patrimonial. Porque você não tem uma conta chamada lucro líquido do exercício no balanço patrimonial. Ela é representada pela variação dos saldos que vão ocorrer na conta reservas de lucros. É ela que vai abrigar o lucro líquido do exercício no encerramento do período. Sabe por quê, Tamires? Imagina que você agora vai começar o período de 2024. Você vai começar com esses saldos aqui de balanço, ó. Os saldos finais de 2023. E os saldos finais de 2023 no ativo. E vai começar um outro exercício financeiro aqui, ó. Esses valores vão ser todos alterados. Imagina, Tamires, que no próximo exercício tenha dado 60 mil de lucro. Quanto que vai virar esses 60 aqui? Aí vai ficar 120 mil. Aí, bem, é isso. É isso aí, entendeu? É por isso que transfere para cá. Mas é um dinheiro que eu tenho disponível ou não posso mexer nele? Agora eu entendi. Muito bom, muito bom. Você é empresária? Eu tento. Você tenta? Eu tenho um mercadinho. Você tem um mercadinho? Sim, com o meu irmão. Ok, muito bem. Ótimo, ótimo. Suponha que este resultado seja o resultado do seu mercadinho. Suponha que seja. Você ganhou 60 mil no ano. O que você vai fazer com ele? Eu vou colocar na minha reserva de lucro. Não. É o Sim, que eu tenho feito na prática. do ponto de vista de resultado, sim. Do ponto de vista de resultado, sim. Eu estou te perguntando como empresária. O que você vai fazer com esses 60 mil? Como empresária. Eu vou investir. Pronto. Você já decidiu, então. Ou você vai financiar os seus clientes, ou você vai melhorar o seu prédio, ou você vai comprar outro desenvolvimento de software. Você vai fazer alguma coisa, você vai investir. Então, ele continua aqui. Ele continua aqui. O que não está claro para você é como é que você transforma isso em dinheiro. É essa a sua dúvida. Você só transformará isso em dinheiro a partir do momento que você receber todos esses 200 e liquidar todas essas contas que você teve para pagar aqui. Ou seja, olha, você comprou mercadorias que custaram 40 mil, mas você está devendo 30 ainda lá para o fornecedor. Você vendeu mercadorias no valor de 200 mil, mas já recebeu 107 mil dos clientes, porque você só tem 73 para receber. Então, quando você receber esses 73 aqui dos clientes, juntar com o dinheiro do caixa e liquidar todas essas obrigações aqui, você vai ter 60 aqui no caixa. E aí você pode usar da maneira que você quiser, da maneira como você achar melhor. Tá certo. Muito obrigada, professor. Entendeu? Temos mais alguém, Guilherme? O Guilherme, Luiz Felipe, pode mandar. Professor, eu não me lembro se foi falado sobre a modalidade da prova, se vai ser dissertativa ou múltipla escolha, igual no Moodle mesmo? O nosso padrão, ô Luiz Felipe, o nosso padrão de prova é aquele padrão que você encontrou nas atividades avaliativas 1 e 2.
Show de bola. É naquele modelo. Beleza. Tá? Então, portanto, são questões alternativas. 4 questões, 0 a 10. São 5 questões. 5 questões? 5 questões valendo 10. Legal. Obrigado. Por nada. Temos mais alguém? Eu pediria para a Tamires abaixar a mão, para o Luiz Felipe abaixar a mão e para a Nicole abaixar a mão. Para eu para eu controlar aqui. Tamires, por favor. Isso. Nicole. Quem falou comigo? Na sequência era o Pablo, o professor que levantou a mão aí. O Pablo? Me ouve, professor? Pablo? Isso, tá me ouvindo? Me ouve? Prazer em ter você aqui, hein, cara. Você falou que estava ocupado lá e está aqui, hein? Parabéns, hein? Obrigado, hein? Imagina, professor. Pode falar, querido. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Só para eu entender, na questão que a Tamires perguntou para o senhor sobre reserva de lucros, caso eu não tenha uma finalidade, um destino para ele no momento, eu tenho que lançar ele na conta caixa, pelo menos, para equilibrar o balanço? Olha só, a sua pergunta já foi esclarecida aqui, ó. Não, então, talvez eu não tenha entendido. Não, perfeito, olha só, você com o seu raciocínio, você deu um passo à frente. Olha só, eu estou aqui com 60 mil de lucro do exercício. Certo. Neste momento, ele vai para reservas de lucros, porque eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda. Eu vou decidir mais tarde. Eu vou decidir o ano que vem. Eu vou decidir daqui a 4 meses, daqui a 3 meses, sei lá. Vou decidir de acordo com o poder de decisão dos sócios, né? É eles que determinam isso. Correto. Esses 60, eles só se tornarão disponíveis para você, ou seja, se tornarão caixa a partir do momento em que você receber tudo do cliente e liquidar todas essas obrigações que você tem aqui, ó. Porque tudo isso aqui é contrapartida de alguma coisa que está no balanço, que está na demonstração do resultado. Certo. Nós vamos entender perfeitamente essas condições quando nós estudarmos a demonstração do fluxo de caixa. Porque, veja só, aqui estão contabilizadas as receitas realizadas no período e as despesas incorridas no período. O que são esses nomes difíceis, esses nomes bonitos? A contabilidade, ela tem que respeitar um regime que se chama regime de competência de exercícios. Ou seja, tudo que eu vendi durante esse ano, eu tenho que relacionar aos meus esforços ou sacrifícios que eu fiz para obter esses 200. Independentemente de como eu vou pagar ou receber essas coisas aqui. Independentemente. Percebe que aqui eu tenho prazos diferentes daqui. Quando que eu vou receber do cliente? Quando? Do ponto de vista de tempo. O balanço não me dá isso. Ele não me dá essa informação. Eu preciso ter essa informação em nota explicativa, né? Ou quando? Quando vou receber? Eu sei que eu vou receber até o término do exercício de 2023. Isso eu sei, porque está no circulante, né? Então, tudo que está no circulante tem que respeitar até o prazo do término do exercício seguinte. E tudo que está no passivo tem que respeitar a data do término do exercício seguinte. Então, tudo que eu tenho aqui é dentro de um ano. O que eu tenho fora daqui é depois de um ano. Olha, eu tenho financiamentos a pagar aqui, ó, de 15 mil reais,
que vão vencer lá no longo prazo. Eu vou precisar desse dinheiro, ou dos que vão entrar, para eu liquidar esses 15 mil. Então, lucro é uma coisa. Caixa, o tempo do lucro é um. O tempo do caixa é outro. Na verdade, quanto que você tem no caixa hoje disponível? 40 mil. 40 mil. Você não tem 60, percebe? Sim. Você não tem 60, você tem só 40. Mas eu queria distribuir o lucro de 60. Negão, você não tem condição de fazer isso agora, porque você só tem 40 no caixa. Vai ter que esperar um pouco. Porque na verdade eu fiquei com essa dúvida por conta de que tem a informação de que tudo que está do lado do ativo tem que ser igual ao lado do que está no passivo, correto? Não, perfeito. E tá. Aí, como essa reserva de lucro aumentou, vamos supor que estamos no final do exercício e tenha tido um lucro no final do exercício de 60 mil, a reserva de lucro vai passar de 60 para 120. No final do exercício próximo. Do próximo. Esse valor de reserva de lucro sairia de 60 e subiria para 120. Então, mas em contrapartida, não tem um outro valor de 60 mil do lado do ativo para equilibrar os valores. Nesse momento vai ter que ter. Nesse momento vai ter que ter. As contas elas vão se ajustar de uma maneira que tem uma igualdade aí. Perfeitamente. É isso. Essa é a ideia. É isso mesmo. Entendi. Porque, para mim, vinha só a ideia de que eu aumentaria 60 do lado da reserva de lucros, mas eu não conseguia ver de onde sairiam 60 do lado do ativo. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Olha só. Uma coisa que eu não expliquei para vocês e que você vai encontrar isso, infelizmente, pelo curso Ser de Gestor, você vai encontrar essa ideia apenas na unidade 18. Tudo o que você tem no ativo, na contabilidade, leva o sinal de débito, porque alguém está devendo para você. Tudo que você tem no passivo leva o sinal de crédito, porque alguém tem crédito com você. É por isso que o pessoal diz que a contabilidade é confusa. É por essa questão. Mas como que o caixa que eu tenho, o dinheiro que eu tenho no banco é débito? Porque o banco deve para você. Essa é a ideia. Então, quando você conseguiu mais 60 mil aqui no exercício de 2024, esses saldos dessas outras contas, eles também serão alterados, de forma que ativo e passivo dará o mesmo resultado. Entendi. Tá? Porque até então, na leitura, pelo menos, não ficava claro como... Tá, entendi. Automaticamente. Entendi, legal. Entendi. Na verdade, qual era essa ligação entre o balanço patrimonial, o resultado da demonstração, como que essas informações se conectavam? Sim, elas se conectam. É isso mesmo. Não, agora entendi. Tá? Elas se conectam, elas têm relações. Esse 60 que você provocou de aumento, ele vai ter alteração aqui, tanto no ativo, quanto no passivo, quanto no resultado. Tá? Então, não dá simplesmente você aumentar 60 aqui e deixar uma diferença de 60. Essas coisas vão ser alteradas na medida em que há um débito e um crédito para cada elemento do balanço ou do resultado. Correto. É o Luciano agora? Acredito que seja eu. E se o resultado ali fosse um resultado negativo, de prejuízo? Isso, eu tinha certeza que essa pergunta ia sair. Olha só, vamos aqui imaginar, olha só, Luciano, vamos colocar aqui 240 mil. É muito, né? 240 mil é muito. Vamos colocar 140 mil? Deixa eu ver se dá. Deu. Olha lá, Luciano.
Imagina que você tenha feito uma venda de 200, deu imposto de 40, sua receita líquida foi 160, mas seu custo foi de 140. Seu lucro bruto foi de 20, teve mais 40 de despesa, portanto, você teve um prejuízo de 20. Aqui, nesse caso, inclusive, você não vai ter esse imposto de renda aqui, porque deu prejuízo. Então, deu 20 de prejuízo, olha só. Eu vou transferir, olha lá, os 20 estão para lá, ok? Percebeu Ok. que não bateu lá, ó? Vi. Percebeu que não bateu? Sim. Por que não bateu? Porque, na verdade, nós forçamos a barra aqui, né? Nós forçamos a barra para mostrar um prejuízo. O que é que aconteceu, na verdade? Quando você teve prejuízo, alguma coisa se alterou aqui dentro também. E isso, o que alterou? Eu não sei. Eu não sei o que alterou, porque eu chutei aqui o valor agora, né? Só para demonstrar qual é o efeito que dá do prejuízo. Mas muito provavelmente, quanto que deu? Deu 80 mil, né? Muito provavelmente, você não teria o valor do cliente. E aqui você teria 37 mil, deve ser? 32 mil. 33 mil. 35. 33 mil. Então, Entendi. Luciano, você teria essa situação no balanço. Ó. Você teve um prejuízo de 20, seu patrimônio foi para 70, e você teve uma situação patrimonial aí que lhe proporcionou um prejuízo de 20. Ficou claro? Sim, ficou claro, né? Também para passar para a turma que está acompanhando, né? Ah, legal. Ah, entendi. A sua pergunta foi de alguém. Tá, entendi. Então, veja só. Para efeitos didáticos, eu não consigo alterar o resultado, porque o resultado ele veio junto com essa situação, né? O resultado proposto, o resultado obtido pela empresa, está demonstrado aqui. Agora, imagina que dê prejuízo. Eu preciso alterar algum outro campo aqui, ou do balanço, ou da demonstração do resultado, para igualar a situação de débito e crédito. Alguém mais? Ok, pessoal? Nicole quer falar ou esqueceu a mão levantada? Eu esqueci. Eu nem sei se eu consigo abaixar. Acho que dá. Abaixei. Eu esqueci mesmo. Abaixou. Podemos encerrar então, pessoal? Só mais uma dúvida rápida, que acho que nem Pois demanda não. muita explicação. Pois não. As despesas não operacionais e as receitas não operacionais, só quando eu estava estudando, eu imaginei na minha cabeça, por exemplo, uma empresa que vende algodão e tem tipo uma casa que não tem nada a ver com o processo produtivo. É tipo isso? Despesa e receita? Olha lá. A casa é um ativo da empresa? Sim. Ativo, conceitualmente falando, ele tem características. Essa casa está produzindo benefício econômico para a empresa? Pelo que você está me falando aí, não. Pelo que você está me falando aí, não está. Uhum. Então, ela não pode ser um ativo da empresa. Então, ela não pode estar no balanço da empresa como ativo, porque ela não está sob o controle e nem produzindo benefício econômico. Tá.
Muito bem. Mas a casa é dentro da empresa, é dentro lá do agronegócio lá, e tem eu não faço nada com ela, mas ela me gera despesa. Tá, tudo bem, você tem que separar. Você tem que responder a pergunta do ponto de vista prático, do ponto de vista de bom senso, do ponto de vista da materialidade, do ponto de vista da compreensibilidade, do ponto de vista da oportunidade, que são todos conceitos e características que são obedecidas na informação contábil. Muito bem, Nicole. Resumindo, é uma casa que está sob a minha responsabilidade, não está no meu ativo, mas gera uma despesa lá para mim. Tá, eu posso colocar essa despesa com essa casa, com essa manutenção, como um resultado de uma despesa não operacional, sem dúvida nenhuma. Embora não seja o melhor exemplo didático para resultados não operacionais. O que eu conheço de melhor é o seguinte. Imagina que você tem uma linha de produção em que você consome um produto que é recortado. Ele é recortado, esse produto. Imagina, nós temos aqui exemplos do setor da atividade econômica da indústria de calçados. Sobra um pedacinho de couro lá quando você recorta, não sobra? Uhum. Não sobra aquelas tirinhas de couro? Sobra. Não sei se vocês sabem como é que funciona esse processo, mas isso sobra. Normalmente, isso poderia ser vendido. Imagina que alguém deseja pegar esses restinhos de couro para fazer produtos que vão significar respostas à sustentabilidade do meio ambiente. Então, eu vou tirar esse produto, não vou jogar fora, e vou produzir chaveirinhos. Só que quem faz isso é alguém que vai lá na empresa e compra esses pedacinhos de couro, esses retalhinhos. E isso gera lá uma receitinha pequena. Isso é uma receita não operacional. Não tem nada a ver com o processo produtivo da empresa, entrou no custo do produto, mas ele retornou por meio de um aproveitamento lá, que não tem nada a ver com a atividade da empresa propriamente dita. Então, isso seria um exemplo de receita não operacional. Entendi. E, por exemplo, uma doação. Tipo assim, alguém doou... É que eu acho que ninguém vai fazer isso, mas doaram R$1.000 lá para a empresa. Isso também seria uma receita não operacional? A empresa recebeu em doação ou ela deu? Recebeu. Ou ela ofereceu? Não, ela só recebeu. Então, tipo, é alguma coisa que ela ganhou dinheiro sem fazer nenhum esforço. Que aí é doação. Aí isso eu posso colocar como receita líquida? Isso você pode colocar... Receita não operacional, desculpa. Pode. Ah, é? Pode. Ah, então tá bom. Então era só isso. Obrigada. Pode sim. Mais alguém? Pode ser, professor? Boa noite, tá ouvindo? Oi? Pode ser, tá ouvindo? Jesse ou Gessé? Gessé. Vamos lá. Voltando aí no balanço patrimonial, Ah. Aí nesse caso nós fizemos o fechamento aí de 2023, né? Ah, peraí, eu estava compartilhando e parei, né? Isso, tá aí, ó, na sua frente. Tá, fechou 23. Aí, quando eu fosse fazer o 2024, 2023 ia aparecer apenas com o valor do patrimônio líquido ou o valor total ali, do passivo e do ativo? Tudo isso aqui, ó, a coluna B inteirinha vai passar para cá. A coluna E inteirinha vai passar para cá.
No ano de 2023, vai entrar o ano de 2024. As operações e transações que você fizer em 2024, elas abrigarão os saldos novos dessas e outras contas que você vai movimentar no ano de 2024. É que o 2022 aí estava só aparecendo um valor, né? Oi? É que esse 2022 só está aparecendo 90, então é como se fosse começando a empresa aí. Aqui é como se eu estivesse iniciando a empresa. Perfeito. Agora, entenda bem. Quando chegar 2024, nós vamos fazer o balanço de 2024. Então, o 2022 ficou para trás. Vai entrar 2023 no lugar dele. E os valores de 2024 novos vão aparecer aqui onde está 2023. Ah, sim. Entendi. Não? Não, entendi. Deu para entender. Oi? Entendi bem. Não, fui eu que não entendi. Você entendeu ou não? Entendi, sim. Tá dando um probleminha no som aí. Deu para entender. Perfeitamente. Beleza. Obrigado, professor. Tem mais alguém aí, gente? Tem uma mãozinha levantada aqui. Eu estou vendo um número de pessoas aqui, eu não sei quem é. Tem mais alguém? Maria Samara. Licença. Pois não. Isso mesmo. Boa noite, professor. Eu só gostaria de saber onde ficará arquivada essa aula gravada. Acesso para poder rever ela e estudar novamente. Eu não entendi a sua pergunta bem pelo som. Eu vi que o senhor falou que estaria gravando ela. Perdão, calma aí. Eu gostaria de saber onde ficará arquivada essa aula gravada. Porque o senhor falou que estava gravando ela, né, para depois a gente ter acesso. Mas eu gostaria de saber onde vai estar. Tá, nós estamos com 2h40 já de gravação. Esta aula, como ela está sendo gravada no Teams, até um determinado momento ela vai ficar no Teams. Eu quero ver se eu disponibilizo ou no meu canal do YouTube ou no canal da gestão empresarial do Centro Paulo Souza. Eu acho que eu vou pedir para colocar no canal do Centro Paulo Souza. Tá bom? Ok, obrigado. E eu aviso vocês assim que isso acontecer. Tá ok, obrigada. Deus abençoe. Obrigado eu pela presença. Brian. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo certo. Professor, te perguntar, voltando ali sobre 2024, essas informações eu vou ter somente no final do ano letivo da empresa, certo? No final do exercício financeiro da empresa, normalmente 31 de dezembro de 2024. Mas geralmente as empresas não adotam o calendário nosso, né? Tem empresa que faz, por exemplo, o fechamento letivo dela em, sei lá, em março, abril, por aí vai. Dependendo do que determina o contrato social, sim. Então, vamos imaginar que uma empresa encerrou o seu exercício financeiro em 31 de março de 2024. O 2023 que você vai encontrar aqui também é com base em 31 de março de 2023. Ou seja, sempre compreenderá um período de 12 meses. Sim ou não? Sim, entendi agora. É isso mesmo. Mas Tá. aí... Não, é isso mesmo. Obrigadão. Mais alguém? Então, minha gente, eu fiquei muito satisfeito com o resultado da nossa aula. Eu espero ter contribuído uma vez mais com vocês. Eu espero que você tenha realmente aproveitado. E, por favor,
não se acanhem. Falem comigo pelo Teams, falem comigo pelo AVA, falem comigo pelos fóruns, ou falem com os seus mediadores pelos fóruns. Nós teremos, tenho certeza, eu posso falar, não tenho procuração, mas posso falar por eles. Eu tenho certeza que nós faremos o nosso melhor para atender o seu desejo da melhor maneira possível. Tá ok? Um grande abraço a todos. Foi um prazer tê-los aqui. Se vocês quiserem, nós podemos marcar mais aulas. Eu não me incomodo em vir aqui à noite e fazer isso com vocês, já que vocês preferem. O nosso próximo encontro, ele está previsto para o mês de junho. Eu só preciso ajustar a data, mas será numa data à noite, em dia útil, e que seja antes da segunda atividade avaliativa. Tá bem próximo lá, para a gente tirar as dúvidas, porque eu tenho certeza que vocês terão mais dúvidas, porque a matéria, ela fica mais densa, ela fica mais... eu diria que você precisa estar bem com os domínios dos conceitos para poder entender as outras demonstrações. Tá bom? Um grande abraço a todos, um belo feriado para vocês, e foi um prazer realmente tê-los aqui, viu? Um grande abraço para vocês aí, eu estou encerrando a nossa reunião. Boa noite, pessoal. Tchau, professor. Bom feriado. Boa noite. Bom Pode feriado. falar. Professor. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau. Pode falar, Lisandra. Muito obrigado, professor. Lisandra? Não quer falar mais, Lisandra? Então tá bom. Abração para todo mundo aí. Valeu, obrigado, professor. Abraço a todos. Valeu. Até mais, Luciano. Até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.